Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 21. O conteúdo da aula é poesia marginal e contemporânea. Vamos entender um pouquinho como essa poesia foi considerada marginal e como ela foi produzida, na época. No contexto da ditadura civil-militar, instaurada no Brasil em 1964, houve uma radicalização dos movimentos sociais. Alguns artistas do período, principalmente os que se dedicavam à criação de obras engajadas, passaram a expressar a situação do país de forma metafórica, burlando os censores para publicar seus livros por meio do mercado editorial tradicional. Então, nós estamos em meio a uma ditadura civil-militar e os autores precisavam, de alguma forma, produzir literatura, música e outras artes. Mas era o momento da censura e eles não podiam trazer ideias contrárias ao governo. Para isso, eles precisavam usar mais incisivamente a linguagem metafórica, a linguagem conotativa. E era isso que os autores faziam quando pretendiam publicar seus livros no mercado editorial tradicional. Em um caminho inverso, um grupo de escritores promoveu outra possibilidade poética. Eles se colocaram como marginais da sociedade e à própria produção literária da época. Por que marginais da sociedade? Porque eles iam de encontro às propostas do governo. E por que marginal a produção da época? Porque eles não publicavam por meio do mercado editorial tradicional. Com isso, deslocaram o eixo de produção literária das tradicionais editoras para papéis comuns, folhetins e outros elementos. Essa geração marginal inseriu a vida moderna e urbana na poesia e parodiou a tradição poética brasileira e suas influências internacionais. Então, vai ser uma produção que vai trazer tanto aspectos nacionais, certo, com a vida moderna e urbana, mas também com aspectos e influências internacionais. Caracterizou-se pela crítica sarcástica e humorística dos próprios alicerces sociais. Influenciou as poéticas contemporâneas e a literatura brasileira até hoje. A geração marginal lançou importantes questionamentos ao modo como se produz, veicula e recebe a arte. O lema do movimento era: seja marginal, seja herói. Essa é a bandeira feita pelo Oiticica, certo? Que é um pintor também da época. Marginal, na verdade, significa estar à margem, É aquilo que se situa à margem de algo. Como uma extensão desse sentido, desse significado, pode ser entendido como um indivíduo que se coloca à margem de determinados valores ou normas. E era isso que os poetas marginais faziam. Se colocavam à margem de determinados valores sociais e normas da época. Esse último sentido foi assimilado por um grupo de escritores, principalmente poetas, de modo a constituírem uma espécie de estética de irreverência e contestação às regras sociais e da própria literatura brasileira das décadas de 1970 e 1980. Os integrantes da poesia marginal não apresentaram um manifesto nem uma proposta programática coesa, certo? Por isso nós vamos identificar diferentes características nos diversos autores do movimento da poesia marginal. O que distingue a poesia marginal é a profecia de ideais libertários e uma rebeldia intransigente contra qualquer estética consagrada e norma social. Por essa razão, as obras caracterizadas como marginais são dispersas em vários grupos e tendências, sendo muitas vezes iniciativas individualizadas, mas sempre expressando seu anti-autoritarismo na política, na cultura e na sociedade. Essa geração celebrou iniciativas de libertação individual e coletiva das amarras e convenções sociais, exaltando também a liberdade de expressão corporal, rechaçando as repressões sexuais e abrindo-se para o intercâmbio entre outras culturas, entre as culturas.
Havia no meio da contracultura um desejo de renovação, como a fundação de uma sociedade alternativa, à margem dos padrões imperantes. Esse desejo de renovação contrastava com a situação política brasileira após 1968, caracterizada pela repressão e censura artística. A geração de poetas marginais foi posteriormente conhecida como geração do desbunde, certo? Por quê? Por causa do comportamento libertário e do desprezo pelos formalismos sociais. Embora não houvesse projeto estético sistemático e explícito, algumas características literárias foram muito exploradas, como, por exemplo, do ponto de vista temático, a presença marcante de situações cotidianas próximas daquelas experimentadas na vida comum, como a beleza da vista da cidade, os bares e as dores urbanas, poemas piada e ironias sobre o próprio fazer poético. Na linguagem da poesia marginal, os desvios ortográficos e gramaticais eram não só aceitos, como também muito bem vistos, aproximando-se da coloquialidade, pois a espontaneidade era sinônimo de liberdade e de contestação. Os poetas desse movimento nasceram em uma sociedade atravessada pela cultura de massa e formaram seus gostos estéticos e o próprio repertório cultural por meio da música popular e da televisão. A presença maciça de figuras e ícones da cultura pop e de massa são marca de sua poética, explorando as contradições sociais entre opulência e pobreza, mas demonstrando interesse pelos movimentos da indústria cinematográfica e das inovações artísticas advindas de novas formas de representação. Nesse contexto, é importante ressaltar as influências diversas de movimentos artísticos como o cinema novo e o tropicalismo, os quais, embora possam ser categorizados como fenômenos da cultura de massa, questionavam o status da arte como produto e direcionavam seus olhares e suas temáticas para as contradições e as tensões da sociedade brasileira. Essa geração de poetas marginais também está associada ao fenômeno conhecido como geração mimeógrafo, certo? E o que era esse mimeógrafo? Era uma máquina de cópia de textos mais comum, certo? Ela era manual, era de fácil operação e também ela exigia poucos insumos de materiais e pouco conhecimento técnico. No contexto ditatorial que caracterizou os chamados anos de chumbo no Brasil, o mimeógrafo foi usado clandestinamente por rebeldes e artistas da contracultura para disseminar manifestos e obras cuja circulação jamais seriam aprovadas pela censura. Então, o que é que eles começaram a fazer? Era a época da censura no Brasil. Se eles produzissem algo que não tivesse uma linguagem metafórica, conotativa, e que fosse de encontro às regras do governo, aos ideais do governo, eles seriam presos, exilados, né, mandados para fora do país. Então, eles pensaram, nós precisamos nos posicionar. Então, os poetas marginais, que estavam à margem, né, dos outros poetas, porque eles não produziam dentro do mercado editorial, eles começaram a utilizar o mimeógrafo. Daí eles podiam em casa mesmo produzir as suas críticas em forma de poesia e disseminar, né, essas críticas por meio de folhas de papel, que eles mesmo escreviam e faziam essa impressão no mimeógrafo, como por exemplo com a chuva de poemas, lá a chuva de poesias em São Paulo, né, eles jogaram várias poesias de um prédio para que todo mundo soubesse, né, o que estava acontecendo no Brasil. Por essa razão, tornou-se um símbolo de insubmissão política e de resistência à dominação cultural. Foi um procedimento que estava à margem do processo editorial que vigorava na época. Era uma maneira de fazer circular poemas e escritos de modo clandestino, ou seja, marginal. Vamos agora conhecer alguns poetas marginais, depois nós vamos entender um pouquinho sobre a poesia contemporânea e também conhecer os poetas contemporâneos. Primeiramente, vamos ver aí um pouco sobre a produção do Paulo Leminski.
O Paulo Leminski é um dos poetas mais conhecidos da poesia marginal, certo? Ele manteve-se ao longo de sua carreira muito próximo ao tropicalismo, escrevendo letras de músicas que se tornaram muito conhecidas, né, por intérpretes como Caetano Veloso. A principal característica da obra do escritor é seu caráter experimental, né? De um livro para o outro, o Leminski transitou em diversas propostas, retomando princípios antropofágicos lá do modernismo, né, da geração de 22. A concisão e o deboche são marcas de sua poesia, que mobiliza recursos do concretismo. Essa concisão se expressa pelo uso de uma forma poética japonesa tradicional que é chamada de haikai. Trata-se de uma forma poética composta por 3 versos, com temática geralmente voltada para a natureza, em que a concisão é o elemento primordial para alcançar a mensagem poética desejada. Só que o Paulo Leminski, por ser um poeta, né, da geração marginal e já mais próximo à nossa contemporaneidade, ele não vai utilizar as mesmas regras do haikai japonês, né? Que no haikai japonês o poema é composto de 3 versos, mas esses versos são metrificados. Por exemplo, o primeiro verso tem 5 sílabas métricas, o segundo tem 7 e o outro tem 5. Mas o Paulo Leminski não segue essa regra de métrica na poesia. Ele segue apenas a estrutura. E a temática também, né? Voltando-se para essa questão de temas da natureza. Retomando essa forma poética consagrada, o poeta curitibano ressignificou seu uso e suas temáticas, atrelando às situações cotidianas, mas mantendo seu caráter reflexivo e também universal. O Paulo Leminski carrega em seus versos uma reflexão que se desencadeia em um número pequeno de versos, sem muito fôlego e sem dimensão narrativa. O próprio poema é uma descrição de uma epifania momentânea. O que é uma epifania? É um momento de modificação, né, do eu lírico, sobre determinado aspecto da vida, da sociedade, sobre si mesmo e etc. Uma característica relevante de sua obra é o caráter metalinguístico, de reflexão sobre o próprio fazer poético e o lugar do poeta naquela sociedade da qual ele poderia ser considerado marginal. Agora vamos conhecer a Ana Cristina César. Desculpem o acento, não tem acento no nome dela, tá? No sobrenome César. A Ana Cristina César, poeta fluminense, reconhecida como um dos principais nomes da geração marginal, produziu uma obra de versos curtos e rápidos. Sua obra é centrada na escrita de si, que podemos caracterizar como uma escrita autobiográfica. Não se trata de produzir uma obra necessariamente fiel aos eventos e aos fatos de sua própria vida. Na verdade, os versos de Ana Cristina César buscam incutir sentimentos, amores e sensações próprias em sua própria ficção, configurando uma poética de confissão. Sua obra se situa nos limites entre confissão e literatura. Os textos da autora são curtos porque buscam refletir a efemeridade de sensações e estímulos do mundo moderno e urbano. E o que é efemeridade? É a noção de que tudo passa, de que tudo passa muito rápido, né? Tudo é passageiro. As sensações, os estímulos, a vida. Vários de seus poemas não seguem a regra de disposição em versos nem as métricas tradicionais. Sua obra busca uma reflexão sobre si e a confissão de suas incapacidades e falhas, mas sem configurar um pensamento sistematizado. Ela pretende lançar ideias e questionamentos ao leitor, por isso uma poesia reflexiva. Agora vamos entender um pouquinho sobre a produção do Chacal. O Chacal é considerado um dos pioneiros da poesia marginal e atuou como poeta e letrista de diversas canções. Notabilizou-se pela distribuição de seus poemas em panfletos e pelo modo como ele retomou aspectos identitários e culturais brasileiros para refletir sobre os limites da identidade nacional em um contexto de ditadura.
O poeta usa a ironia e a paródia como uma maneira de refletir sobre a existência brasileira no período de recrudescimento do regime ditatorial. Sua obra apresenta versos bem-humorados e satíricos sobre a situação vivenciada no Brasil, recorrendo à descontração como outra maneira de crítica política. Chacal retomou os conceitos e procedimentos poéticos característicos lá da primeira geração do modernismo, chamada de geração de 22, em especial as propostas do Oswald de Andrade. Em seus versos é possível notar a presença da construção dos poemas piada, que era uma grande produção lá do Oswald de Andrade, da noção de antropofagia, que é de deglutição da cultura estrangeira, desenvolvida pelo Oswald, bem como da paródia como um recurso essencial da própria produção poética. Agora vamos ver outro poeta marginal, que é o Francisco Alvim. O Francisco Alvim lançou seu primeiro livro em 1968 e desde o início de sua carreira como poeta, ele buscou denunciar mazelas sociais e os abusos políticos e autoritários do regime ditatorial brasileiro. Esse desejo de salientar e enfatizar os problemas sociais do país faz com que sua obra tenha se construído no olhar de um eu lírico irônico, mas também um eu lírico transcendental e melancólico. Os sentidos satíricos estão presentes em sua obra, mas são desenvolvidos a outro patamar, que privilegia a reflexão mais intimista e precisa. Agora vamos entender um pouco sobre a poesia contemporânea. É possível entender a poesia contemporânea como um conjunto de proposições poéticas individualizadas que, ancorando-se nas conquistas estéticas do modernismo, das neovanguardas brasileiras e da poesia marginal, lança novas expressões imagéticas ligadas ao cósmico, ao alegórico, ao cotidiano, ao místico, às cores regionais, ao espiritual, ao instante e ao concreto. Dois aspectos importantes fazem uma linha de coesão entre as diversas poéticas: a reflexão sobre o lugar da poesia e do poeta em uma sociedade complexa e repleta de outras linguagens artísticas. A diminuição das fronteiras entre as linguagens artísticas e entre os limites entre a vida e a obra. Agora vamos conhecer alguns poetas contemporâneos, certo? Lembrando que o Ferreira Goulart foi um dos grandes nomes do concretismo e também do neoconcretismo, certo? E ele aparece aqui na poesia também contemporânea. O itinerário poético do Ferreira Goulart reflete em muitos aspectos o percurso da poesia brasileira no século XIX, trazendo as diversas reformulações e renovações artísticas que a literatura empreendeu por sucessivas décadas. Ele traz aí a vertente parnasiana, a concretista, a neoconcretista, o resgate, o resgate da cultura popular, o engajamento social, são as vertentes que o Ferreira Goulart vai apresentar em sua produção. Seu primeiro livro de poemas chama-se Um Pouco Acima do Chão, publicado em 1949. Nele, o Ferreira Goulart segue os preceitos parnasianos de composição, como, por exemplo, os versos eram metrificados e as unidades rítmicas eram mantidas. A publicação da obra A Luta Corporal revela o contato do autor com a incipiente poesia concreta. Ferreira Goulart se desencantou com o neoconcretismo, que concebera em um processo permanente de crítica e autocrítica dos limites e das possibilidades da poesia. A poesia do Goulart, a partir de 1962, resgata a linguagem do cordel. Abre-se um período de intensas reelaborações, experimentações e apuro estilístico, que constituíram os poemas da obra Dentro da Noite Veloz. Antes desse período, o Ferreira Goulart havia publicado os ensaios Cultura Posta em Questão, em 1964, e Vanguarda e Subdesenvolvimento, em 1969, propondo novas balizas para se pensar as vanguardas artísticas, levando em conta a história política do Brasil, um país que estava marcado pela exploração e pela desigualdade social, que é marcado até hoje. Em 1971,
O Ferreira Goulart foi exilado em Buenos Aires, né? Ele foi um dos membros da União dos Estudantes e foi também considerado um comunista, certo? Então ele foi mandado embora do Brasil, foi expulso, né? E foi exilado em Buenos Aires. Nesse ano, ele escreveu seu livro de maior repercussão, que é o Poema Sujo. E sobre esse livro, né, o Poema Sujo, o crítico Otto Maria trouxe aí um conceito sobre isso, que é: poema sujo é a encarnação da saudade daquele que está infelizmente longe de nós geograficamente e tão perto de nós como está perto dele, na imaginação do poeta. O Brasil que lhe inspirou esses versos. Poema sujo merecia ser chamado poema nacional, porque encarna todas as experiências, vitórias, derrotas e esperanças da vida do homem brasileiro. É o Brasil mesmo, em versos sujos e, portanto, sinceros. Agora vamos conhecer a Adélia Prado, né, uma poeta contemporânea. A Adélia Prado destaca-se como um dos principais nomes da poesia contemporânea brasileira. A poeta utiliza uma linguagem prosaica para narrar em versos ou em prosas situações de um cotidiano interiorano, marcado pelos afazeres domésticos, pelas relações familiares, pela convivência e pela fé. A escrita de Adélia Prado, dando contornos poéticos às situações mais banais do cotidiano, privilegia o tom intimista, memorialístico, confessional e universal, composto por experiências humanas. Ressalta-se nessa escrita o diálogo com textos religiosos, entre os quais se destacam as referências bíblicas e com textos de outros escritores, como Carlos Drummond de Andrade e o Guimarães Rosa. Agora vamos conhecer o Manuel de Barros. O Manuel de Barros ganhou fama de regionalista entre os críticos por adotar o Pantanal como cenário simbólico de seus poemas, mas a temática de suas obras é universal, pois ele trata do ser humano. A natureza para esse poeta remete à infância e a todas as descobertas que tal período proporciona. Contemplar as árvores e os animais é uma maneira de refletir sobre a própria existência humana, resultando em um texto poético repleto de metáforas e associações inusitadas que conduzem o leitor ao estranhamento do mundo e da própria linguagem. O último autor que a gente vai analisar é o Arnaldo Antunes, né, um autor contemporâneo. A poesia visual de Arnaldo Antunes é descendente do concretismo, explorando os meandros gráficos da palavra e o caráter verbo-visual da linguagem. Para o poeta paulista, assim como para os concretistas, os versos e as estrofes não são essenciais para a poesia. O poeta se tornou conhecido do público por sua participação na banda Titãs, da qual saiu em 1922 para seguir uma nova carreira. Já em 1933, extrapolou os limites do livro com o projeto Nome. Nesse trabalho, a poesia é compreendida em seu caráter tátil, com base no mundo virtual, com a mistura de instalação, CD, livro e vídeo. Nós encerramos aqui o capítulo, tá, gente? Mas vocês precisam ir lá no livro de vocês, dar uma olhada nas produções desses autores, ler as poesias, porque se eu fosse ler aqui ia ficar muito extensa a aula. Então vocês precisam identificar essas características que eu analisei aqui com vocês, da produção artística desses autores, na própria produção deles, tá? Porque nas provas de vocês o que vai aparecer são as poesias. E aí vocês precisam identificar essas características nos textos dos autores, tá? Façam as atividades, qualquer dúvida estou à disposição e daremos continuidade na próxima aula aos estudos de literatura. Um abraço.